Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra. Eu sou líder executiva de apoio na empresa Timol. Estou fazendo hoje aqui a minha estreia. Estou muito honrada de poder estar aqui com essa oportunidade de falar um pouco sobre um projeto de saúde tão grandioso que mudou a minha vida, a vida da minha família e de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês é algo muito precioso. Eu peço que vocês prestem muita atenção, se possível, vocês estejam com um copo de água perto de vocês e compartilhem essa live já em alguns grupos que vocês fazem parte, porque nós vamos falar hoje aqui de algo muito precioso, que é sobre saúde e oportunidade de negócio. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora começar passando o nosso vídeo oficial e eu peço que vocês não saiam daí, prestem com muita atenção na live de hoje, convidem as pessoas que ainda dá para convidar e prestem atenção porque hoje nós vamos ter um convidado também muito especial, que é o terapeuta Cléber Borges, que vai nos trazer um assunto muito importante, que vai falar sobre câncer coloretal. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução dos excessos de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Então, esse foi o nosso vídeo oficial e eu quero pedir para vocês chamarem, né, quem ainda não chegou para a sala, e eu quero falar para vocês que o nosso assunto hoje, ele é muito importante, porque nós vamos falar como tratar e prevenir a doença que é o câncer coloretal. E o nosso convidado muito especial, ele também já está na sala, que é o Dr. Cléber Borges. Ele está falando lá de Maceió. Eu estou aqui em Garopaba, Santa Catarina. E o Nildo, que também está aqui com a gente, que também é líder na Timol, ele está falando de Recife. Então veja que maravilhoso, essa tecnologia nos uniu. E nós estamos aqui para falar também de tecnologia, de um projeto de saúde que usou a tecnologia para trazer saúde e também uma oportunidade financeira, um maravilhoso plano de negócios para muitas pessoas. Eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção, porque o assunto hoje é muito interessante. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela, novamente, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês. Como eu falei, esse assunto saúde, ele é muito importante. E hoje em dia, essa nossa vida moderna,
Ela traz muitas facilidades, mas também alguns prejuízos, né? Hoje em dia a gente tem essa grande oferta de fast food. Outra coisa também que a gente tem muito é essa desconexão com a natureza. Eu moro na praia, eu moro no litoral, eu pego bastante sol, coloco o pé na terra, banho de mar, mas hoje em dia muitas pessoas vivem em grandes cidades, nem veem a luz do sol, não colocam os pés na terra, os pés na grama, e essa desconexão com a natureza, o nosso estilo de vida moderno, a nossa alimentação, acaba trazendo também alguns prejuízos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar um pouco mais hoje. Eu quero falar para vocês sobre esse médico alemão, Dr. Otto. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1931 em sua obra O Metabolismo dos Tumores, e ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem em duas condições básicas: a acidose, que é a acidez no sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Então, essa foi uma informação muito importante, esse estudo que ele fez, inclusive ganhou esse prêmio Nobel. E a gente, sabendo disso, a gente está em busca de quê? De deixar o nosso organismo mais alcalino, que é o contrário da acidez, e de melhorar a nossa oxigenação sanguínea. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre os radicais livres, tá? O radical livre, ele é um átomo isolado de oxigênio e ele se torna prejudicial quando em excesso. Então, aqui vocês podem ver aqui nessa imagem, ele vai como que oxidando, uma ferrugem, né? O excesso de radical livre, ele acaba inclusive causando o estresse oxidativo, né? E isso é a causa de muitas enfermidades. Então, olha o que vai acontecendo no nosso organismo. Então, aqui a gente fala um pouquinho, ó, os radicais livres positivos são importantes, mas o excesso dele acaba sendo negativo, que vai trazendo aí envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica e várias doenças, né, patologias que a gente já sabe. Então, agora é a grande pergunta. Todo mundo aqui quer ter saúde. Como que a gente pode reduzir a acidez do nosso organismo e a gente também combater esse excesso de radicais livres? Então, agora a gente vai entender um pouquinho que a gente já começou a falar naquele vídeo inicial, como que a tecnologia desenvolvida no Brasil, que já está em mais de 20 países, está ajudando milhares de pessoas nesses 20 anos de projeto de saúde. Vamos entender um pouquinho sobre como que acontece a correção magnética da água. Sim, porque a água não é tudo igual. Se vocês acham que a água é tudo igual, como eu um dia já achei, não, a água não é tudo igual. Por que que a água não é tudo igual? Porque lá na natureza, a água ela tem um arranjo molecular perfeito. Lá tem a luz solar, o movimento constante, o oxigênio em abundância. Ela está viva, ela está cheia de energia. Quando nós retiramos essa água da natureza e levamos até uma caixa d'água, um garrafão, uma estação de tratamento, ela fica parada. E agora a gente vai entender o que a gente pode fazer para trazer de novo a vida para essa água. E é através do processo de expor essa água ao campo magnético. Olha só que interessante. Gente, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui apresentada para essa reação química, eu achei confusa. E hoje, depois de tantas vezes eu vejo que ela é simples. Olha o que acontece. Aqui estamos representando o H2O, que é a água. Quando nós expomos ela ao campo magnético através do silocimol, que é a nossa tecnologia, nós estamos promovendo através da hidrólise a dissociação. Então, a água que estava aqui no estágio molecular está passando para o estágio iônico, uma água ionizada. Então, nós temos aqui íons de hidroxila e íons de hidrogênio, ok? Quando acontece essa dissociação, tá? Olha que interessante. Os íons de hidroxila, eles encontram os minerais presentes na água. Nesse caso, nós estamos falando sobre cálcio e magnésio, que são os minerais que nós estamos também adicionando na nossa água. Então, quando os íons de hidroxila encontram cálcio e magnésio, eles são positivos bivalentes. Os íons de hidroxila são negativos. Então, eles vão se unir e vão formar agora o que chamamos de hidróxidos alcalinos. E segundo pesquisas e estudos, os minerais no formato hidróxido, o nosso organismo absorve 3 vezes mais. Gente, olha como isso é precioso.
Só até aqui já seria super interessante, super válido a gente conhecer essa tecnologia, porque lá o Dr. Otto falou que no organismo ácido é onde se desenvolve doenças, inclusive o câncer, e aqui nós estamos alcalinizando, estamos falando então não de uma água somente alcalina, mas de uma água alcalinizante. E olha o que acontece na segunda parte dessa dissociação. O segundo elemento que ficou ali, os íons de hidrogênio, tá? Então, o que vai acontecer com esses íons de hidrogênio? Dentro do nosso organismo, ele vai encontrar um excesso de radical livre, que a gente sempre tem em excesso. Então, o excesso de radical livre, que é O-, encontrou com um íon de hidrogênio, que é positivo, ele neutralizou aquilo que era danoso para o nosso organismo e ele formou mais água, então mais uma molécula de água. Então, aqui a gente está falando que o organismo está mais alcalino, que nós estamos neutralizando o excesso de radicais livres. Nós estamos falando aqui de um tratamento natural, através de uma água estruturada, que nós estamos combatendo a causa das enfermidades. Nós estamos falando na causa. Olha que interessante. Então, agora eu quero falar para vocês algo muito importante, que é o quê? 70% do nosso corpo é composto de água. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso, já sabe disso, o percentual de água que tem no nosso organismo. Mas vocês já se deram conta que mesmo sendo o elemento mais abundante do nosso organismo, a gente muitas vezes vai ao médico e ele não pergunta que água a gente toma. Não sei se para vocês já perguntaram, se vocês puderem responder no chat, para mim nunca. Só que ela é 70% do nosso corpo. 70%. Nós somos praticamente um aquário ambulante. Então, será que a água que a gente bebe, ela tem qualidade? Vocês já pararam para se perguntar se a água que vocês estão bebendo, entregando para os seus filhos, se ela tem essa qualidade? Segundo o Dr. Lair Ribeiro, a água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, reestabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. E ela pode ser usada como remédio. Só que aqui eu vou mostrar para vocês que água não é tudo igual. Então, tem uma água que hidrata e tem uma água que não hidrata. E por que que isso acontece, tá? Então, a nossa célula ela possui uma entrada, ok? Se aquela água ela chegar na nossa célula, uma água pesada, uma água cheia de clusters, o que vai acontecer? A gente não consegue ter essa hidratação total da nossa célula. Olha como é que aparece na imagem para vocês. Essa é uma água pesada, que ela está cheia de clusters, porque ela saiu lá da natureza. Então, a gente tem dificuldade de absorção. Olha só o que acontece. Porém, quando a gente expõe essa água ao campo magnético do oscilocimol, o que vai acontecer? Essa água, ela vai penetrar 100%, porque essa água da primeira imagem, ela tá dura, ela tá cheia de clusters, e isso impede essa penetração. E qual é a importância da água no nosso organismo? A água leva os nutrientes para dentro da célula e retira as toxinas de lá. Então, nessa segunda imagem, vocês podem ver a água exposta ao campo magnético. Olha como que ela fica uma água mais leve, mais fina. Ela flui melhor. Então, a gente tem uma água que agora ela não está mais dura. E eu quero falar para vocês um pouquinho do que nós vamos conversar hoje, esse assunto, que nós vamos convidar o morfologista do sangue vivo, que é o Dr. Cleuber Borges. Eu expliquei para vocês aqui